Meninas, e uma curiosidade acerca do profeta Jonas. Ele foi o único profeta do Antigo Testamento comissionado por Deus para ir pregar aos gentios. Até então, havia algumas profecias, né? Mas o Senhor nunca havia dado uma ordem para que o profeta saísse de Israel e fosse de encontro aos gentios. E você percebe isso em Jonas. O Senhor comissiona ele. O Senhor dá uma ordem para ele. Vá à cidade dos gentios. Vá a Nínive. E acredita-se que Nínive ficava por volta de uns 350 quilômetros de distância de onde ele estava, né? E o Senhor dá uma palavra de ordem para ele e diz, vá depressa. E você percebe no texto que Jonas não fala nada, Jonas não faz oração, Jonas não adora o Senhor, Jonas escuta o que Deus orientou, fica calado e toma uma atitude. Que atitude que ele toma? Versículo 3, olha só. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Irmãos, Tarsis na época era o local mais distante de onde Jonas estava. Irmãos, mais de 800 quilômetros de distância, era muito distante. Era um ponto assim, era considerado um dos pontos mais longes do mapa. E ele toma uma decisão. Ele desce para a cidade de Jope, que tem um porto, e lá ele compra uma passagem. Vou para onde? Vou para Tarsis. Então você percebe um profeta que conhece o Senhor, não de ouvir falar. Esse Deus que se relaciona com ele, que fala com ele. Jonas sabe que é Deus, ele identifica a voz do seu Senhor. Ele não questiona, ele não ora, ele não fala com o seu Deus. Ele simplesmente toma uma decisão. Vou fugir da presença do Senhor. Gente, isso aqui é engraçado, chega a ser irônico, sabe por quê? Esse homem conhece Deus, ele sabe que não tem como fugir da presença do Senhor. Mas eu fico imaginando assim, o quanto ele enveredou na própria vontade, no próprio engano. O salmista no Salmo 139, ele diz assim, para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei da tua presença, Senhor? Se subir aos céus, tu ali estás. Se descer às profundezas, tu ali estás também. O que leva um profeta, e aqui eu não falo de um simples profeta, eu falo de alguém calejado pela vida, alguém que é conhecedor, um homem que já prega, aliás, um homem que profetiza já há muito tempo, é um homem conhecido. O que leva um servo do Senhor a fugir da presença dele? E é engraçado porque, assim, eu acho que a fuga é só dentro da cabeça dele, porque como fugir de Deus? Como fugir do Criador que fez o céu, que fez a terra, que fez tudo? Como é que você vai fugir dele? Mas Jonas toma uma decisão, vou fugir da presença do Senhor. E ele põe no coração dele, eu vou para o lugar mais distante desse local onde eu estou indo para Tarsis. Ele desce até a cidade de Jope. Aí a palavra de Deus diz assim, olha, ele desce a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aqui eu vejo um profeta em fuga, um servo de Deus em fuga, tramando planos para fugir da presença do Senhor, para não fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Porque o Senhor não pediu, o Senhor deu uma ordem, vá depressa. E ele planeja não cumprir a vontade do Senhor, mas fugir daquela situação. Imagina comigo, ele procurou ir para o lugar mais distante de Nínive possível. E esse lugar mais distante de Nínive era Tarsis. Gente, que coisa, né? Olha só, verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus.
e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Jonas, ele está executando o seu plano de fugir da presença do Senhor. Ele entra dentro desse barco, compra sua passagem e envereda na viagem. E a viagem começa com Jonas tentando uma fuga, Deus o enxergando no barco e enviando um vento. E eu acho interessante assim, a primeira ordem que Deus dá é ao homem, é ao profeta Jonas. Ele não obedece. Deus dá ordem ao vento, o vento obedece. Deus dá ordem ao mar, o mar obedece. Mas o homem não. E aqui eu falo de um homem que conhece Deus. Então o Senhor, ele faz soprar um vento sobre esse barco. Inicia-se uma tempestade. E essa tempestade é tão anormal que marinheiros calejados do ofício, calejados de desempenhar aquilo pelo qual eles foram chamados, que é dominar seu barco, eram profissionais. Os profissionais da marinha perceberam que a tempestade não era comum. Perceberam que algo estava acontecendo. A tempestade foi tão violenta que ameaçava arrebentar com o barco, destruir ele. E no verso 5 está escrito assim: todos os marinheiros ficaram com medo. Aqui eu estou falando de pessoas que sabem o que está fazendo. Pessoas que conhecem o barco, o mar e os astros. E ainda assim, eles conseguiram identificar que eles estavam lidando com algo que não era normal. Então, eles ficam com medo e cada um começa a clamar ao seu próprio Deus. Existem muitos pagãos ali, pessoas diferentes, de culturas diferentes, pessoas ali com politeísmo, né? Que é a adoração a diversos deuses. E cada um que estava dentro desse barco começou a adorar o seu próprio Deus. Adorava e atirava as cargas ao mar, para ver se o barco ficava leve e não se arrebentava e conseguia prosseguir a viagem. Até aqui, amém?